Hoje eu separei pra vocês algumas vezes que o mundo quase acabou. Eu não tô falando daquela teoria de fim dos tempos que só vou ver na Record, e sim de vezes que realmente a humanidade entrou em risco. Também algumas teorias da conspiração por aí, e com certeza tem coisa aqui que você não queria saber, então fica até o final, já é? Então sem mais enrolação, puta vida. Quando pensamos no fim dos tempos, é comum lembrarmos das ameaças cósmicas. Vira e mexe aparece alguma notícia de um meteoro que vai colidir com a Terra, ou um suposto avistamento extraterrestre. Em 1º de setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington observou uma enorme explosão solar através de um telescópio especial. Cerca de 17 horas depois, uma tempestade geomagnética atingiu a Terra, danificando equipamentos eletrônicos e fazendo teleféricos pegarem fogo. Fora isso, o evento também provocou o aparecimento de auroras boreais em lugares que nunca tinha aparecido antes. E claro que por conta da falta de conhecimento científico e de tecnológico da época, houve um certo pavor por parte das pessoas com a notícia de que tempestades solares iriam de alguma forma destruir a Terra. Mas acabou que ela não fez nada além de estragar alguns equipamentos eletrônicos, e no fim essa foi só uma das maiores tempestades solares que atingiu a Terra. Outro tipo clássico de ameaça cósmica para o planeta são os meteoros. Apófis é um asteroide de 300 metros que orbita o Sol e de tempos em tempos passa perto da Terra. O detalhe é que em 2004 foi estimado uma probabilidade de 2% de colisão com a Terra, e assim, realmente não é uma porcentagem tão baixa para um possível apocalipse. Bom, a previsão era que o asteroide ia colidir com a Terra no ano de 2029, e não ia deixar nada para trás por conta do impacto do estrago que ele ia fazer. Com o tempo, foram observando melhor a trajetória do asteroide e decidiram que não tem mais probabilidade dele colidir com a Terra, mas que ele vai passar extremamente perto do planeta, sendo visível de alguns pontos da Terra. Em 30 de julho de 1908, foi relatado o avistamento de uma enorme bola de fogo atravessando o céu, deixando um rastro de 800 km. A explosão da bola de fogo devastou uma área de 2.000 km de floresta, perto do rio Tunguska, na Rússia, levantando uma enorme nuvem de poeira. E as pessoas mais próximas da explosão, que estavam cerca de 80 km de onde ela ocorreu, relataram uma onda de choque que teve poder para destruir janelas e causar tremores no solo, fora a onda de calor que teve capacidade de aquecer consideravelmente os arredores. E até a 1.200 km de distância ainda podiam ouvir o som da explosão. Por semanas após o evento, as noites da Europa da Rússia se mostraram mais claras, sendo possível ler à noite sem o auxílio de lâmpadas. Mas só 20 anos depois foi organizada uma expedição para investigar o evento, e os pesquisadores foram esperando encontrar algum indício de cratera ou de impacto causado por algum asteroide, mas não foi encontrado nada disso, além de uma enorme área devastada. Era como se o objeto tivesse explodido no céu, mas nenhuma explicação definitiva para o evento foi apresentada, sendo um dos mais misteriosos até hoje. Você deve saber que durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética rolou muito mais uma disputa de influência e tecnologia do que realmente bélica. Mas apesar disso ainda tinha sim uma sensação de ameaça dos países, o que gerou uma criação de protocolo de defesa meio extrema pela União Soviética. Basicamente o protocolo era revidar caso identificasse qualquer indício de possível ataque, enviando bomba para tudo que é lado, o que com certeza causaria um grande estrago em todo mundo. Em uma noite qualquer na União Soviética, Stanislav Petrov, oficial do sistema de alerta nuclear, estava ali de olho no radar, até que ele percebeu que havia um indício de ataque dos Estados Unidos com mísseis nucleares. Ele só precisava dar uma ordem que podia lançar o contra-ataque massivo. Só que felizmente, esse cara já tinha experiência, ele sabia que os Estados Unidos não enviariam um ataque pequeno, como esse que o radar estava identificando. Então ele percebeu que provavelmente era um erro do radar, e felizmente decidiu ignorar o sinal e não evitar o ataque, provavelmente evitando uma catástrofe de nível apocalíptica. Depois que foi investigado, perceberam que o sinal na verdade era um brilho solar refletido nas nuvens. O radar interpretou como um ataque dos Estados Unidos. Outra vez que a humanidade quase acabou foi durante o século XV, com a praga da peste negra, que infectou quase todas as pessoas que viviam na época. Basicamente, a cada 3 pessoas, a peste levava uma. E ela acabou dizimando a Europa, com cerca de 200 milhões de infectados, que para a população da época é um número bastante grande. Muito disso foi pela falta de higiene da galera da época. O pessoal não tinha muito costume de tomar banho, nem as cidades eram bem pavimentadas. Também meio que não existia ciência para entender a doença, então as pessoas acreditavam que podia ser uma espécie de punição divina. E daí que surgiu aqueles médicos da peste, que na verdade meio que só observavam os sintomas da doença, porque não tinha muito o que fazer, não tinha tratamento, então era só esperar e ver o que acontecia. Você provavelmente já ouviu essa história.
Na virada dos anos 1999 para os anos 2000, muitas pessoas criaram teorias sobre um bug coletivo em diversos computadores. A explicação era que os dígitos dos computadores não tinham sido configurados para suportar o número 2000, que possivelmente os computadores iriam confundir as datas, trocando 2000 para 1900, e que isso ia causar diversos erros nos bancos, apagões e até quedas de aviões. Muita gente se preparou, estocou comida, se benzeu, os governos ficaram de prontidão para caso qualquer erro ocorresse. Um monte de gente ficou de plantão para já ali só clicar. Mas no final não deu em nada, a maioria dos computadores continuou funcionando. Teve sim alguns erros na impressão de datas bancárias, mas nada muito sério e no final ficou por isso. Talvez você mesmo tenha vivido nessa época. Em 2012, alguém percebeu que o calendário maia terminava no dia 21 de setembro e deduziu que o mundo iria acabar naquele dia. E assim, a gente tá falando de 2012, a internet já era bem implementada na maioria das coisas, e muita gente tinha acesso aos meios de comunicação, então a notícia de que o mundo ia acabar espalhou de maneira extremamente ampla. Teve galera estocando comida, se trancando em bunker, um pessoal se isolando em templo religioso para se salvar. Rolou até um comunicado da NASA tentando acalmar a galera. É claro que não deu em nada e a data acabou até virando um filme. Em 1997, o cometa Hale-Bopp passou perto da Terra e deu um espetáculo no céu. Até aí tudo normal. O problema é que um grupo nos Estados Unidos chamado Heaven's Gate decidiu que aquilo não era só um cometa. Eles acreditavam que tinha uma nave espacial escondida atrás do cometa, viajando à Terra. Que essa nave era a chance deles abandonarem o corpo físico e ir para um plano superior. Isso resultou em de massa de 39 membros do grupo. Eles acreditavam que suas almas seriam levadas pela tal nave, numa espécie de arrebatamento intergaláctico. Quando os cientistas anunciaram que o colisor de hadrons LHC seria ligado, uma galera entrou em pânico, já que teoricamente ele podia criar um buraco negro, distorcer a realidade ou invocar o capeta. Mas claro que não deu em nada e o colisor ainda é usado até hoje. E então, essas foram algumas vezes que o mundo quase acabou, e também algumas teorias da conspiração sobre o fim do mundo. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.